Fala Fiel, esse é o canal do Fielzão e hoje o último dia para o registro de jogadores na janela de transferência, mercado da bola movimentado no Corinthians. Jess Lingard tem nova informação sobre o estrangeiro, como também nova lesão em atacante do Corinthians. Vamos falar também sobre novidades na Neoquímica Arena. Essa e outras informações nesse vídeo, então fica até o final, já deixa seu like, se inscreve, badala o sino, vem fazer parte da família Fielzão, porque aqui você não perde nada do que acontece no Coringão. Bom, hoje é o último dia da janela de transferência, mercado da bola intenso no Corinthians e com algumas baixas. Corinthians negociava com o Arthur Cabral, desistiu da negociação por conta de valores. Presidente Osmar Stabile que disse que o projeto para o ano de 2026, claro, junto ao financeiro, junto ali ao Marcelo Paes, responsável pelo departamento de futebol, era enxugar a folha salarial, não fazer grandes investimentos em tirar dinheiro dos cofres, ou melhor, dinheiro da onde não tem, para poder fazer contratação de jogadores. Então, Corinthians, todas as contratações que estão sendo feitas, ou sem custo, né, jogadores sem clube, ou empréstimo, com algumas condições. E o que travou a negociação com o Arthur Cabral foi justamente os valores que o Botafogo havia pedido. O Corinthians ainda tentou uma negociação de empréstimo envolvendo o Pedro Raul, mas enfim, não teve acordo, não entrou aí em um entendimento, então o Corinthians desiste da negociação. Claro que até meia-noite é dia, então tudo pode se reverter em questão de minutos. Então, pelo menos até o momento, há uma desistência, mas as coisas podem haver reviravolta até meia-noite. O mesmo caso é sobre o atacante René da Portuguesa. Valores altíssimos que, no meu ponto de vista, não vale a pena o Corinthians fazer esse investimento. Eu acho que não compensa, né? Se for para fazer esse tipo de investimento, que faça em jogadores que já têm uma bagagem, que é algo certo, podemos dizer assim, do que em um jogador que é apenas uma promessa, não é algo certo de que vai vingar. A mesma coisa sobre a saída de Pedro Raul para Vitória, Remo ou Chapecoense. Muito por conta que o Corinthians colocava como prioridade o clube o qual Pedro Raul fosse, arcasse com os salários. Isso não teve também acordo e entendimento com nenhum dos clubes. Havia também a possibilidade do Corinthians arcar com 50%. Como houve essa dificuldade de negociação, o Corinthians topou pagar metade do salário dele, ele indo para outro clube. Porém, também não houve acordo, então Pedro Raul deve pelo menos ficar até o meio do ano no Corinthians, na nova abertura de janela. Olha, como eu já falei em vários outros vídeos, não adianta trocar 6 por meia dúzia. Libera o Pedro Raul, vai pagar 50% ou 100% do salário dele em outro clube e trazer um outro cara com o mesmo perfil, né? Claro que o Arthur Cabral eu ainda acho um pouco melhor do que o Pedro Raul em questão de algumas características. Porém, já falei aqui, Pedro Raul ele tem algumas características importantes para determinadas estratégias de jogo, para final de jogo, coisa que a gente não tem outro centroavante, outro atacante no Corinthians, essas características. Então, se for 6 por meia dúzia, que fique pelo menos aí até o meio do ano. O Corinthians também buscava a contratação de um goleiro, pensando aí em um substituto à altura do Hugo Souza, fazer sombra para o Hugo Souza e até pensando numa saída do Hugo Souza pós-Copa do Mundo. Tentou o João Ricardo do Fortaleza, que foi reprovado nos exames, tentou o Neto do Botafogo, houve aí uma especulação sobre o João Paulo do Bahia, ex-Santos, nenhum desses casos avançou. Até o nome do Walter, ex-Corinthians, que tem um aval da torcida corintiana, foi cogitado, porém ele está focado na Libertadores pelo Mirassol, é capitão do time, tem contrato até o final do ano. Se porventura houver a possibilidade do Walter vir para o Corinthians, seria só também no meio do ano, depois aí na nova janela, até porque vamos ver o que vai desenrolar na Libertadores, no caso do Mirassol. Então,
praticamente podemos afirmar que nessa janela que se encerra, o Corinthians não vai fazer mais nenhuma contratação e deve continuar com aquilo que já tem no seu elenco, pelo menos aí até o meio do ano. Jess Lingard, ele que já está regularizado no bid, sim, pode estrear contra o Fluminense na próxima rodada, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, 1º de abril, uma quarta-feira. E Jess Lingard deve ser relacionado e pode sim finalmente fazer sua estreia com a camisa do Corinthians. Esperamos ver aí o trio em campo, né? Memphis, Jess Lingard e Zaccaria, a panela do Memphis. Porém, olha, tá difícil. Memphis lesionado, Zaccaria que não entra e veio mais uma notícia ruim para o Corinthians. Guinegão foi cortado aí da seleção sub-20 com uma lesão, já foi substituído por outro jogador, e a pergunta que não quer calar: o que está acontecendo com o departamento físico, né, do Corinthians? Tantas lesões sequentes de jogadores que inclusive nem jogam direito. Caso do Guinegão, caso do Caio César, tantos outros jogadores aí, Memphis, Yuri, Garro, Bidon, Carrilho, Ranielli, vários jogadores que já ficaram lesionados e desfalcaram o Corinthians vários jogos, muito por conta de lesão. Claro que tivemos aí uma sobrecarga desde o ano passado, mas desses jogadores, muitos que não jogam, não tem uma sequência de jogos e estão se lesionando. Eu não sei quem é o preparador físico, aquele tiozinho, aquele coroa que fica com o Dorival, eu acho que é ele o preparador físico. Bom, eu acho que tem que ser avaliado com mais atenção essa questão das lesões que está acontecendo aí de forma sequente no Corinthians. Falando em coisas sequentes no Corinthians, o Corinthians pode ser condenado aí pelo Shakhtar Donetsk a pagar uma multa milionária sobre a questão do empréstimo do Maicon. Tava demorando, né? Já não é o primeiro clube, já não é o primeiro time, nem o primeiro jogador. Claro que eu já falei aqui, jogador é uma coisa, empresário é outra e o clube é outra. Nesse caso aqui, não é o Maicon, é o Shakhtar Donetsk que está condenando o Corinthians a pagar 7,2 milhões por dívida de empréstimo do Shakhtar. Mais uma para conta. Shakhtar, entra na fila, um dia você recebe. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui relevante para compartilhar com a galera do canal do Fielzão. Ampliação da Neoquímica Arena. O Corinthians que nessa última quarta-feira entrou junto à Prefeitura de São Paulo num pedido de alvará de aprovação da reforma da Neoquímica Arena. O projeto contempla retiradas das cadeiras do setor sul, que esperamos ansiosamente por isso, né? Até porque a visão do setor sul ela é idêntica ao setor norte, né? Atrás do gol, padrão, e mais de 10 anos que temos aí a inauguração da Neoquímica Arena e até hoje não fizeram as retiradas da cadeira do setor sul, onde todo mundo fica em pé o jogo todo lá. Na última semana, o clube já havia encaminhado a solicitação do Corpo de Bombeiros. As intervenções previstas dependem da aprovação dos órgãos competentes e, na sequência, o projeto ainda será submetido à análise da Polícia Militar de São Paulo e emissão de laudo de segurança necessário para a execução das obras. Além do setor sul, o Corinthians também tenta ampliação lá naquele anel superior, nas pontas direita e esquerda, na colocação de arquibancadas ali, como é feito na NFL. Então, a expectativa é que de 48 mil pule para mais de 50 mil capacidade daí do estádio da Neoquímica Arena, e certamente ainda é pouco para o tamanho da torcida do Corinthians. Eu sou muito a favor daquelas arquibancadas que tinha na Copa do Mundo, atrás, no setor norte, setor sul, aquelas arquibancadas superiores, que não deveriam ter saído de lá pós-Copa do Mundo. Bom, hoje, dia 27/3, hoje completa exatamente um ano daquela conquista do ano passado, do Campeonato Paulista em cima dos Porcos, aquele jogo sensacional na Neoquímica Arena. Eu estava lá, né? Foi 0-0, mas uma grande vitória, podemos dizer assim, porque logo no final do jogo, aquele pênalti defendido do Hugo Souza foi como um gol para nós. Vencemos na casa dos caras. Se eu não me engano foi 1-0, né? Gol do Yuri Alberto, e nos garantiu aí a conquista
do Campeonato Paulista de 2025. A expectativa é que o Corinthians foque nas Copas esse ano novamente, Libertadores, Copa do Brasil. Brasileiro, vamos tentar ter uma regularidade, se manter entre os 10 primeiros, pé no chão, sem vacilar, de olhos bem abertos, bem atentos, mas o foco de título é as Copas e, claro, uma administração séria, segura, coerente, e pelo menos é isso que nós vemos por parte do Marcelo Paz, por parte do Osmar Stabile, na questão que eles estão priorizando as questões financeiras que devem ser respeitadas. Por mais que nós, como sentimento de torcedores, queremos contratação de jogadores, queremos tanta coisa, mas uma coerência deve ser seguida, que é essa questão financeira. Ah, mas o Jess Lingard é outra história. E certamente, assim como o Memphis trará resultados positivos, assim nós acreditamos, trará resultados positivos, trará marketing para o Corinthians, trará patrocínio para o Corinthians, assim como o Memphis. A contratação do Memphis foi excelente, foi excepcional, mesmo com as questões contratuais, que é discutíveis, há discórdias e concórdias aí de opiniões, mas nos livrou do rebaixamento de 2024, nos trouxe um Paulista 2025, uma Copa do Brasil excepcional em 2025, uma Supercopa em 2026, vaga para 2 Libertadores, enfim. A contratação do Memphis foi um divisor de águas aí dentro do Corinthians. E muito mais pode acontecer se, claro, ele permanecer, e a gente volta a falar depois sobre essa possível renovação de contrato com o Memphis Depay. Deixe seu like, badala o sino, nos comentários a sua opinião. Você acha que o Corinthians deveria contratar mais jogadores? Qual a posição que você acha mais carente hoje no Corinthians? Deixa aí nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião. Compartilhe um vídeo com um corintiano e vem fazer parte da família Fielzão. Aqui no YouTube, no Instagram, como também lá no TikTok. Tamo junto, fiel. Forte abraço a todos e vai Corinthians!